Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Aleluia. Me sinto honrado de poder trazer a palavra nessa noite. Glória a Deus, congresso maravilhoso. Muito bom poder adorar juntamente com a igreja, juntamente com os irmãos. Amém, mas eu tenho já uma palavra de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho... A pregação ela vai ser baseada em outro texto, mas você vai entender que tem tudo a ver com o tema. Atos capítulo 2, versículo 14. Atos capítulo 2, versículo 14. Você vai entender, até o final você vai entender o porquê desse texto. Nós vamos ler Atos 2, 14 e Atos 2, 41. Esses dois textos, esses dois versículos, que são os textos base da palavra do Senhor nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, e depois Atos 2, 41. Quem achou a palavra diz amém. Primeiro versículo diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Atos 2, 41. O texto vai dizer: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Senta glorificando ao Senhor. Quem já está na ligação já entendeu. Aleluia. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele é o cumprimento. É o início do cumprimento do chamado na vida de Pedro, agora apóstolo. Aquele que era discípulo, agora que é apóstolo. É apenas o cumprimento do chamado. A gente vai ver que Lucas capítulo 5, como foi pregado ontem, Jesus vai chegar... Jesus vai ver o barco de Pedro, vai utilizar o barco de Pedro para pregar e vai chamar Pedro. E Jesus vai dizer a Pedro: te farei pescador de homens. Só que tem o texto também de João 21, é um texto fascinante, aonde Pedro ele vai dizer que vai pescar. O texto diz que os outros discípulos vão seguir. E pela manhã, de novo à noite, ele não pesca nada. Pela manhã Jesus aparece. E por mais uma vez ele vai pescar agora 153 grandes peixes, o texto vai dizer. Só que é tão interessante que João 21, Jesus vai restaurar Pedro, porque Pedro havia negado 3 vezes. E Jesus vai dizer para Pedro 3 vezes: tu me amas. Então agora ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Primeiro ele disse para Pedro: Pedro, eu te farei pescador de homens. Agora ele vai dizer para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está completando o chamado que ele tem na vida de Pedro. É tão interessante, é tanto para pescar homens e como para apacentar. Isso aqui me chamou muito a atenção. Ele disse em Lucas 5, te farei pescador de homens. João 21, ele vai dizer: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, primeiro você vai ganhar almas. Depois que você ganhar as almas, os peixes, porque os peixes aqui no chamado representam as almas, assim como também os cordeiros, as almas. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, primeiro você vai ganhar almas, para depois cuidar delas. Pedro, você vai pescar, primeiro você vai ganhar, para depois você cuidar, porque se você não ganha, você não tem como cuidar. Eu não sei se você já está conseguindo compreender, porque só terá almas para cuidar, se primeiro eu sair para ganhar. Nós só vamos ter como igreja almas para ganhar.
a gente só vai ter primeiro almas para cuidar, cordeiros para cuidar, se primeiros lançarmos as redes do evangelho. Se primeiro sairmos para lançarmos as redes, querido. Agora olha para quem está do teu lado, pergunta para ele: você tem saído para lançar as redes? Diga para quem está do teu outro lado, diz: você tem saído para lançar as redes? Aleluia. Diga então para ele: então se prepare, porque se você tem cumprido o chamado, se você tem cumprido a parte de sair para ganhar, é Deus quem vai enviar os peixes, é Deus quem vai enviar o rebanho para que você possa cuidar. Primeiro a gente lança a rede, e depois a gente cuida daquele que a gente ganha. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é interessante. Jesus chama Pedro: Pedro, primeiro você vai ganhar, e depois você vai cuidar. Esse é o chamado de Pedro. Esse é o chamado de Jesus para nós. Esse é o chamado de Jesus para as nossas vidas. Primeiro a gente prega. O que é o lançar a rede? Eu estava orando e o Espírito Santo estava falando. Eu perguntava ao Espírito Santo: o que é o lançar a rede? A gente fala lançar a rede, a gente está falando de pesca, mas lançar a rede é anunciar as boas novas de salvação. Isso é lançar a rede. O nosso chamado é lançar. Qual é o chamado de Jesus? Qual é a parte de Jesus? Enviar os peixes, enviar as almas. Então, se eu cumpro, aleluia, primeiro a minha parte em lançar a rede das boas novas do evangelho, o Senhor acrescenta as almas, querido. O Senhor acrescenta os cordeiros. Então, quando você cumpre os princípios de lançar as redes, o Senhor cumpre a promessa de enviar os cordeiros, querido. E eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre o teu chamado. Aleluia. A quantidade de cordeiros para você cuidar será grande. A quantidade de almas que o Senhor vai enviar sobre a tua vida para você cuidar vai ser grande, querido. Tem alguém aqui que crê nessa palavra? Glória a Deus. Só que há algumas coisas que a palavra vai nos dizer. A gente não lança a rede de qualquer maneira. Antes de Pedro lançar a rede, antes da gente chegar no texto que a gente leu, algumas etapas que Pedro precisou cumprir, assim como os apóstolos. Então, antes de lançar a rede, eu quero que você acompanhe comigo Atos 1:4. Jesus vai dizer: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses. Então, antes de enviar a rede, eu preciso prestar atenção. Em primeiro lugar, antes de enviar a rede, para que eu tenha êxito no meu chamado, para que eu tenha êxito na minha missão, eu preciso, em primeiro lugar, esperar no meu Jerusalém. Esperar no meu Jerusalém. Qual é a primeira ordem? Antes de Pedro lançar a rede: não se ausentem de Jerusalém. Esperem pela promessa do Pai. Por quanto tempo? Jesus não diz o tempo, mas só diz espera. Aleluia. Isso aqui é interessante. Porque o tempo quem vai definir, iria definir, era Jesus. O tempo para o cumprimento da promessa, quem iria definir? Jesus. Qual era a parte dos apóstolos? Esperar. Esperai. Não se ausente de Jerusalém. Espere. Porque se vocês esperarem, a promessa vai se cumprir. Aleluia. Quem espera alcança promessa. Isso é fato na nossa vida.
Se eu tenho paciência para esperar, eu vou ver a promessa se cumprindo na minha vida, porque eles tinham uma promessa. Pedro tinha uma promessa, Pedro tinha um chamado. E o cumprimento do chamado passaria, aleluia, pela sua capacidade de esperar a promessa que Jesus havia feito. E a capacidade de aguardar no tempo de Deus. Aleluia, eu quero dizer algo para a tua vida nessa noite. Quem quer lançar as redes e viver uma pesca maravilhosa, precisa em primeiro lugar saber esperar o tempo de lançar a rede. Aí talvez você me faça a pergunta como eu fiz a pergunta ao texto. Mas se eu falo em relação à pregação do evangelho, a palavra diz, pregai a tempo e a fora de tempo, só que a própria palavra, ela nos dá base, querido, aleluia, de que tudo na obra, ela é feita no tempo de Deus, ela é feita como Deus quer e na hora em que Ele me coloca para fazer. O tempo da espera é o tempo em que eu vou me preparar. O tempo da espera é o tempo que eu vou me capacitar para fazer a obra. Porque eu repito mais uma vez, a obra não é feita de qualquer maneira. Aí você vai lembrar de Atos 16. O que Paulo vai fazer? Paulo, ele quer pregar. Só que o texto vai dizer que o Espírito de Cristo não permite. Porque não era no lugar aonde Paulo tinha proposto que Jesus estava mandando ele. Jesus estava mandando ele para outro lugar. Tem determinados planejamentos que Deus vem e muda. Não porque Deus não quer realizar, não. Deus não quer, aleluia, nos permitir realizar, não. Porque Ele tem um outro jeito de realizar. Não o nosso, mas o dele. Aleluia. Não o nosso, mas o dele. Ele não quer que a gente faça a obra da nossa maneira, querido. Porque a obra é dele. Se a obra é dele, Ele quer que a gente faça do jeito dele. Você quer viver pesca maravilhosa, você quer lançar a rede e viver pesca maravilhosa, você precisa lançar a rede do jeito em que Ele te manda lançar. Aí nós vamos voltar para Lucas capítulo 5. Você se lembra quando Jesus vai dizer para Pedro, aleluia, Pedro, agora lança a rede. O que Pedro vai dizer? Eu lancei a rede a noite inteira, não consegui pescar. Aí Jesus, aleluia, na versão Rodrigo da linguagem de hoje vai dizer, você lançou da sua maneira, você lançou do seu jeito, agora quem está mandando sou eu, agora quem está ordenando sou eu, e quando eu ordeno, aquele que lança a rede segundo a minha palavra acontece. Aí Pedro vai dizer, sobre a tua palavra eu lançarei a rede, assim como foi em João 21, aleluia, Pedro lança a noite inteira, aí Jesus aparece, o texto vai dizer que eles não reconhecem que é Jesus, eles estão vendo um homem na beira da praia, logo pela manhã, aí Jesus vai dizer para eles assim, lança a rede do lado direito do barco. Pedro vai fazer na mesma hora, ele vai pegar a rede, vai lançar a rede do lado direito do barco. O que vem? Ele vai pescar de novo, uma pesca maravilhosa, porque não tem como dar errado, querido, quem anda debaixo de obediência. Aleluia. Você quer ver você lançar a rede e frutificar? Você quer ver você lançar a rede e viver uma pesca maravilhosa? É só fazer do jeito dele, é só fazer quando ele ordenar, é só fazer como ele te ordenar, porque quem anda em obediência vai pescar de forma maravilhosa. Tem alguém aqui que crê nessa palavra, querido? Tem alguém aqui que crê nessa palavra? Aleluia, arabaçu e andará. Então, se ainda não chegou o tempo, espera. Se ainda não chegou o momento, espera. Esperar no Senhor vale a pena. Eu nunca vi alguém esperar no Senhor e se decepcionar. Arabaçu e andará. Se você está esperando em Deus, eu quero dizer uma coisa
debaixo do Espírito Santo nessa noite, com a certeza que Ele me dá, a pesca será maravilhosa. Espera no tempo, espera no tempo, espera no tempo, espera no tempo. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa: só terá uma pesca maravilhosa quem souber esperar. Sabe o que é isso? O resultado da pesca depende também da minha obediência. Depende da minha obediência. Aleluia. E para a gente passar para o outro ponto, só vai ter uma pesca maravilhosa quem primeiro, escute isso aqui, essa palavra, essa frase aqui, o final eu inventei, você vai rir. Quem tiver primeiro uma obediência maravilhosa. Meu Deus do céu. Primeiro, não se ausente de Jerusalém. Fique em Jerusalém. Espera em Jerusalém. Aquilo que eu prometi para você já vai acontecer. Primeira guarda. Todos nós temos um Jerusalém. O nosso Jerusalém. Qual é o nosso Jerusalém? O lugar aonde Deus nos colocou. Qual é o nosso Jerusalém? O lugar aonde Deus nos plantou. Qual é o nosso Jerusalém? O lugar em que Deus nos confiou. Se Deus não mandou ainda você sair de Jerusalém, permaneça. Se Deus não te mandou ainda, permaneça no seu Jerusalém. Aleluia. No segundo ponto, antes de lançar a rede, em primeiro lugar, esperar no meu Jerusalém. Não se ausentar. Em segundo lugar, se encher do Espírito Santo. Segundo lugar, se encher do Espírito Santo. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você, escute isso aqui. Crente vazio não tem capacidade de lançar a rede. Crente vazio não tem capacidade de lançar a rede. Eu só vou ter a capacidade de lançar a rede, de viver pesca maravilhosa, se eu estiver cheio do Espírito Santo. Aleluia. Jesus vai dizer: sem mim nada podereis fazer. Um crente sem Espírito Santo, o crente que quer fazer a obra, mas está sem o Espírito Santo, ele está fazendo a obra por si mesmo. Então, para eu ter a capacidade de lançar a rede, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. A promessa é: espere em Jerusalém, porque vocês vão ser batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo vai encher vocês. E aí eu quero te relembrar nessa noite, você conhece a Bíblia melhor que eu. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? O texto está dizendo: antes do envio do Espírito Santo, olha o que Pedro vai fazer, versículo 12. Atos 1:12. Olha só. Então Pedro vai dizer para eles: vamos voltar para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém. Aleluia. Pedro toma a iniciativa. Eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Olha o versículo 14, o que vai dizer? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Aleluia. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Aleluia. Quando eu vivo uma vida de oração. Quando eu vivo uma vida de oração. Escuta essa frase aqui: quem não ora não tem capacidade de fazer a obra. Quem não ora não tem capacidade de lançar a rede. Quem não ora não faz a obra, querido. Você quer fazer a obra, você quer ter êxito, tem uma vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração. Tinha determinados momentos que Jesus se retirava a lugares solitários para orar. E por que a gente não vai orar?
Arabaçu e andará. Meu Deus do céu, primeiro, uma vida de oração. E ainda o texto vai dizer que todos estes perseveravam unânimes. Unânimes. Olha, eu amo a palavra de Deus. Como ser cheio do Espírito Santo, sendo quando eu estou em unanimidade com os meus irmãos da minha congregação. Sabe o que isso significa ser unânime? É estar na mesma visão, é estar debaixo do mesmo propósito. Como é possível, se nós temos aqui homens de temperamentos diferentes? Como é possível, se nós temos aqui homens que têm pensamentos diferentes? Homens e mulheres de idades diferentes? Ser unânime não significa que nós vamos concordar em tudo. Ser unânime significa que, aleluia, eu abro mão da minha razão em algum momento, aleluia, para que todos nós mantenhamos a unidade. Isso é ser unânime, porque nem tudo aquilo que eu acho que é certo vai dar certo. Nem tudo aquilo que eu acho que é o correto é o que Deus quer para o momento. Eu tenho que saber entender, o Deus que me usa também usa você, aleluia, através de você Ele vai trazer algo para a igreja. E eu não posso, como pastor, achar que só porque eu sou pastor, só porque eu sou do ministério, tudo aquilo que eu falo tem que acontecer. Não, nem o Deus que me usa também usa você. O Deus que usa os do altar também usa você. O Deus que usa o pastor também usa o membro. O Deus que usa a gente aqui também usa você. O Deus que usa um também usa os outros, querido. Isso é estar em unanimidade. Quando há unanimidade, há unidade. Quando há unanimidade, Deus opera, Deus opera, Deus opera. Arabaçu e andará. Eu sinto Ele, eu sinto Ele, eu sinto Ele. Arabaçu e andará baixê. Vamos ser cheios do Espírito Santo, sendo unânime. Porque se não houver unanimidade na congregação, o Espírito Santo não se manifesta. O Espírito Santo só desceu. Por quê? Porque todos perseveravam unânimes no lugar da oração. Meu Deus, eu sinto Ele aqui nessa noite. É tão interessante porque todos estavam buscando pela mesma causa. Todos estavam buscando pelo mesmo propósito. Qual era o propósito? Aleluia. Vem Espírito Santo e nos enche. Qual era o propósito? Vem Espírito Santo e nos enche. E no outro dia, vem Espírito Santo e nos enche. E no outro dia, vem Espírito Santo e nos enche. E depois, vem Espírito Santo e nos enche. E depois, vem Espírito Santo e nos enche. Arabaçu e andarabaxê. Vem Espírito Santo e enche a igreja. Arabaçu e andarabaxê. Ele está aqui nessa noite. Se eu fosse você, já glorificava o nome dele. Arabaçu e andarabaxê. Iribicanta arabaçu e andarabaxê. Vem Espírito Santo e nos enche. Escuta isso aqui. Ser unânime é estar em harmonia. Ser unânime é estar em unidade. Ser unânime é estar no mesmo propósito. Sem unidade, escuta isso aqui também. Sem unidade, sem oração,
sem unidade, sem harmonia e sem propósito, não tem poder do alto. Só tem poder do alto quando tem oração, quando tem unidade, quando tem harmonia e quando todos estão no mesmo propósito. Aí sim, esse é um ambiente onde Deus opera. Quando tem oração, quando tem unidade, quando tem harmonia e quando todos estão debaixo do mesmo propósito. Aí Deus opera. Porque esse foi o ambiente aonde o Espírito Santo desceu. Atos 2, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Aí o Espírito desce. Eles não só estavam reunidos no mesmo lugar, mas havia oração, havia unidade, havia harmonia e havia propósito. Grava esses 4 pilares aqui: oração, unidade, harmonia e propósito. Aí o Espírito Santo falava comigo: sem oração, sem unidade, sem harmonia e sem propósito, não tem poder do Espírito. Se não tem poder do Espírito, sem poder do Espírito, não tem pesca maravilhosa. Se não tem pesca, não tem almas. E se não tem almas, a igreja fecha as portas. Eu vou repetir isso aqui. Sem oração, sem unidade, harmonia e propósito, não tem poder do alto. Se não tem poder do alto, não tem pesca, não tem o lançar rede. Se não lançar rede, não ganha alma. E se não ganha alma, pode fechar as portas. Igreja que não evangeliza, fecha a porta. Você é só um enfeite na sua comunidade. Igreja, aí o Hernando Dias Lopes diz: igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Harabassu e andará. Meu Deus do céu. Agora, onde tem oração, onde tem unidade, onde tem harmonia, onde tem propósito, aí sim tem poder do alto. E onde tem poder do alto, tem o lançar a rede. Aonde se lança a rede, tem pesca maravilhosa. E onde tem pesca maravilhosa, tem almas. E aonde tem almas, tem crescimento, tem expansão. Aleluia, tem multiplicação, querido. Eu sempre digo que um tema de congresso não é apenas um tema bonitinho, não. É porque Deus está falando conosco. Deus está dizendo: é tempo de pescar, é tempo de lançar a rede. Por que é tempo de lançar a rede? Porque tem pesca, porque tem multiplicação, tem almas lá fora precisando ouvir a palavra do Jesus que nós servimos. Tem almas lá fora esperando a pregação que vai sair dos teus lábios, e são essas almas que o Senhor vai enviar. Assim como Atos 2, no final do 46 vai dizer: o Senhor ia acrescentando as almas que iam sendo salvas. Eu lanço e Ele acrescenta. Eu lanço, Ele manda as almas. Eu lanço e Ele manda as almas. Então se prepare, igreja. Se Deus está falando conosco, lança a rede. É porque a pesca maravilhosa já está garantida. É porque a pesca maravilhosa já está garantida. Você talvez esteja no momento de noite, assim como Pedro, que durante uma noite não pescou nada. Mas saiba que pela manhã Jesus vai vir na tua praia. Saiba que pela manhã Ele vai entrar no teu barco. Sabe que pela manhã Ele vai mandar você lançar a rede. Saiba que pela manhã uma pesca maravilhosa vai acontecerá. Pela manhã uma pesca maravilhosa vai acontecer. Aleluia. Foi nesse ambiente onde tinha oração, harmonia, unidade e propósito. Atos 2 acontece. Atos 2 acontece. Sempre que houver no meio da igreja oração, unidade, harmonia e propósito, Atos 2 vai acontecer.
O que aconteceu lá atrás, aleluia, acontecerá também na nossa vida, acontecerá também no nosso tempo. Porque Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que Ele fez ontem continua fazendo hoje, e o mesmo que fez ontem faz hoje também vai continuar a fazer. Sempre que no meio da igreja houver oração, unidade, harmonia e propósito. Aí Atos 2 acontece, eu já vou para o final. Aí diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É nesse ambiente da busca, nesse ambiente da unidade, nesse ambiente onde a verdade prevalece. Eu falo essas coisas, esses pilares aqui, mas quando eu digo que num ambiente onde há oração, unidade, harmonia e propósito, eu não estou dizendo que é um ambiente isento de problemas. Eu não estou dizendo que é um ambiente isento de problema. Porque no meio de uma congregação, no meio de irmãos, vai ter problema. Na igreja primitiva nós vamos ver que problemas aconteceram. Problemas externos, de origem externa. Qual era o problema? Da perseguição religiosa, dos líderes religiosos, Atos 3, Atos 4. Problemas internos, Atos 5, Ananias e Safira. Atos 6, a distribuição, a assistência às viúvas de fala grega estavam sendo desassistidas, problemas internos. A igreja sempre enfrentou problemas, desde o seu começo, a igreja passou por problemas. Só que quando eu digo que em um ambiente tem oração, unidade, harmonia e propósito, eu estou dizendo que nesse ambiente, onde há isso, os problemas não permanecem, os problemas são solucionados, os problemas são vencidos. Em um ambiente onde tem oração, em um ambiente onde tem unidade, em um ambiente onde tem verdade, em um ambiente onde Deus opera, o problema vem, mas da mesma forma que ele vem, ele é solucionado. Uma coisa é o problema vir, outra coisa é o problema permanecer. Uma coisa é o problema vir, outra coisa é o problema sair, querido. No ambiente onde Deus opera, o problema não permanece. O que permanece é oração, unidade, verdade, harmonia, propósito. Problema tem, problema vai ter. Só que no meio do povo de Deus o problema não permanece, o problema não prevalece. Aleluia. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles não só estavam juntos, porque nem todo mundo que está junto, nem todo mundo que está perto está junto, nem todo mundo que está junto está em unidade. Mas ali não, ali estavam todos reunidos, todos juntos. E o Espírito Santo desce. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Isso aqui me chama muito a atenção, que todos os que estavam no mesmo ambiente, todos os que estavam no mesmo propósito, foram cheios. Sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração aqui? É por isso que você precisa trabalhar para estar em unidade. Porque tem coisas que Deus só vai fazer na vida de quem está unido com a sua igreja. Tem coisas que Deus só vai fazer para aqueles que andam em unidade. Todos foram cheios, todos estavam ali no mesmo propósito. Então, todos foram cheios. Aí a palavra é, se eu não estou em concordância, eu preciso começar a andar em concordância. Porque Deus não vai deixar de fazer porque eu estou fora da visão. Deus vai continuar fazendo na vida do outro, mas eu que estou fora, Deus vai deixar de fazer na minha. Deus está fazendo, Deus está levantando. Sabia que Deus não vai deixar de fazer porque você não quer fazer? Sabia que Deus não vai deixar de fazer? Deus não vai parar a sua obra porque você não quer realizar.
Deus não vai deixar de fazer a sua obra. Deus não vai deixar de fazer porque você não quer fazer. Deus vai fazer na vida do outro. Você só vai ver Deus fazendo na vida do outro e nunca na sua, porque você não quer se colocar em unidade. Então quem é que perde quando eu não estou em unidade? Quem perde sou eu, porque Deus deixa de fazer na minha, mas continua fazendo, porque a obra é dele. Ele não depende de mim para fazer. Ele me confiou, mesmo não precisando de mim. Ele poderia escolher outro. Tem tanta gente que fala melhor que eu. Tem tanta gente que fala melhor que você. Tem tanta gente que canta melhor que você. Tem tanta gente que tem uma oratória melhor que você. Mas ele decidiu escolher você. Ele separou você. Foi Ele que separou você. Você estava no mundo da lama. Você estava, aleluia, no seu pecado. Você vivia nas suas práticas pecaminosas. A sua carne que dominava. Mas Ele um dia fez igual o oleiro. O oleiro, antes de fazer o barro, sabe o vaso, sabe aonde ele vai buscar o barro? Ele vai buscar na lama. Ele vai lá na lama. Para mim, que não sei fazer barro, que não sei fazer vaso, eu vou no mesmo lugar que ele vai e vou dizer, não presta, porque é lama. Só que o oleiro não. O oleiro, ele consegue enxergar na lama um vaso pronto, preparado para ser usado por ele, porque o oleiro conhece. Um dia o oleiro olhou para você, você estava na lama, acabado, ninguém dava nada pela sua vida, mas ele olhou e disse assim: muitos podem olhar para você e dizer, é lama, mas eu enxergo em você um vaso, alguém valoroso, alguém em que eu posso usar. Então quem é que perde quando eu deixo de estar em unidade? Quem perde sou eu. Porque o problema é que às vezes eu sei que isso aperta um pouquinho, aperta para mim, porque às vezes eu quero que a igreja funcione do meu jeito. Aí se não funciona do meu jeito, mimado que eu sou, já não presta. Aí essa igreja já não presta. A igreja que um dia me confiou, me levantou, me deu a oportunidade, aí já não presta. Por quê? O problema não é a igreja que não presta. Posso apertar? O problema é você que não presta. Vou até beber água aqui, me perdoa, tá? Eu sei que tem gente me escutando na live. Talvez essa palavra é para você. O problema não é a igreja que não presta. Eu sempre tenho muito cuidado em dizer a igreja que não presta. Porque a igreja só tem uma. O que existem são várias comunidades locais. Igreja só é uma. Você se lembra da carta que Jesus vai mandar João escrever às 7 igrejas? Vai dizer, a igreja que está. A igreja que está em Éfeso. A igreja que está em Filadélfia. A igreja é uma. Porque só existe um cabeça. A igreja é uma, o corpo é um. O que existem são vários membros. O que existem são várias comunidades locais. E cada uma delas tem problema. Então você tem que entender, querido, que por muitas das vezes, é você que tem que se enquadrar na visão da igreja. Não a visão da igreja se enquadrar na sua visão. Se você não está conseguindo entender o que Deus está fazendo, vai orar, querido, para que Deus, aleluia, amoleça o teu coração, para que você venha se enquadrar naquilo que Deus está fazendo no meio da congregação local. Aleluia. Já vou terminar. Então não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Não fique de fora daquilo que Deus vai fazer. Entra na unidade. Entra no lugar da oração. Entra em concordância. Eu sei que para muitas das vezes entrar em concordância eu preciso resolver problema. Resolva, mas não fica de fora. Resolva, mas para de perder o que Deus está fazendo. Resolva, mas queira participar do que Deus está fazendo. Resolva, mas queira entrar no lugar onde Deus está movendo. Harabaçu e andará. Aí nesse ambiente onde há oração, unidade, harmonia e propósito, aí sim, depois que todos foram cheios, aí depois que línguas
repartida como de fogo, foram repousadas sobre cada um, e todos foram cheios, e sobre cada um começaram a falar línguas, aleluia, de outras nações, aleluia. Eles estavam sendo capacitados. Aí sim, a gente vai para o texto e eu termino, Atos 2,14. Quem vai tomar a iniciativa é Pedro. Pedro começa a lançar rede. Pedro aproveita a oportunidade e ele começa a lançar a rede, ou seja, Pedro começa a fazer a obra, porque aonde o Espírito Santo opera, pessoas são impulsionadas a fazer a obra. Ninguém disse para Pedro que ele precisava fazer. Pedro, debaixo da ação do Espírito Santo, ele só foi direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tocou no coração dele, então ele sabia o que tinha que fazer. O que ele foi fazer? Ele foi fazer o que sabia que tinha que fazer. Começa a lançar rede. Atos 2,41, ele prega. Atos 2,41, aleluia. De sorte os que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Sabe o que é isso? Quase 3.000 peixes, sem contar mulheres e crianças. Esse é o cumprimento do chamado que Jesus fez lá no lago do mar, lá na beira, lá no mar da Galileia. Disse: eu te farei pescador de homem. Pedro deixou tudo e seguiu, e agora ele está vendo o cumprimento do propósito na sua vida. Ele prega debaixo do poder, debaixo da unção. Quase 3.000 almas são batizadas, creem em Jesus, recebem o Espírito Santo. E agora a outra parte, porque Jesus também disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Aqui está no texto, Atos 2,42. Essa multidão está dizendo: e perseveravam na doutrina, aleluia, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Havia temor, maravilhas e sinais se faziam. Ou seja, todos estavam sendo pastoreados, todos estavam sendo cuidados, porque tinha doutrina, tinha oração, tinha temor, aleluia, tinha direcionamento. Todos estavam perseverando unânimes. Meu Deus e meu Pai, todos eram direcionados a partir pão de casa em casa. Eram os apóstolos debaixo do poder do Espírito, debaixo da autoridade do Espírito Santo, que direcionava, que cuidava, que separava, aleluia. Agora, por mais uma vez, a palavra estava se cumprindo na vida de Pedro, aleluia. Atos 2,42. E a última parte, o rebanho está sendo cuidado. Atos 2,47 diz: louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. Pedro está vivendo o cumprimento de que maneira? Aleluia, lançando a rede e cuidando do rebanho. Lançando a rede, Jesus traz o peixe e ele cuida do rebanho. Lança a rede, as ovelhas, os cordeiros vêm e ele cuida do rebanho. A igreja cresce. Ele lança a rede, as almas são enviadas, ele cuida do rebanho e o Senhor acrescenta mais. Acrescenta mais. É essa dinâmica que a igreja não pode perder. Qual a dinâmica? Eu lanço a rede, o Senhor envia as almas e eu cuido do rebanho, e vai aumentar mais, e o número aumenta mais, e o número aumenta mais, e esse número vai aumentar mais. E em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a nossa igreja, sobre a sua igreja, sobre a igreja que você congrega. Haverá uma pesca maravilhosa. Se prepare, porque vai ser abundante. Se prepare, porque vai aumentar. Se prepare, porque vai crescer. Se prepare, porque vai multiplicar. Lança a rede, cuida das almas que Deus enviar, porque tem crescimento chegando para a igreja. Fica de pé adorando, fica de pé adorando.
Fica de pé glorificando. Seguindo os princípios, viveremos promessas. Eu vou repetir. Seguindo os princípios, viveremos promessas. Você pode repetir isso comigo nessa noite e eu termino. 1, 2, 3. Seguindo os princípios, viveremos promessas. Mais uma vez. 1, 2, 3. Seguindo, viveremos. A última vez. 1, 2, 3. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aplauda mais forte ao nome dEle. E aqui eu termino dessa forma. Que haverá pesca maravilhosa. É dessa forma. É só cumprir a palavra. É só fazer o que está escrito. Faz o que está escrito aqui. Minha Bíblia está velhinha. Esses dias eu cantei uma pedra aqui. Se quiser me dar uma Bíblia de presente. Teve uma irmã que chegou aqui na igreja. Depois de um culto, domingo passado, eu dei minha Bíblia para ela. Aí eu peguei uma que minha mãe tinha velhinha aqui. Se alguém quiser me dar uma Bíblia bonitinha, mas tem que ser letra grande, tá? Aleluia. Que Deus possa continuar falando na vida de todos os irmãos e irmãos. Aplaudam ao Senhor. Meus irmãos, sem palavra, Rodrigo, Deus abençoe cada vez mais. Palavra como esta. Que bom que você ficou até 21 horas e 45 minutos. Quem vai começar a pescar? Levanta duas mãos. Mas eu falei muito simples para passar para o pastor. Ontem eu falei assim: saiba com quem você pode contar no ato da pesca. Já falei tudo. Amanhã tem mais. Conjunto Raio de Luz vai cantar conosco. O grupo de jovens da coreografia, elas estão muito ansiosas. Amanhã vamos quebrar aqui. Diaconisa Renata, que chegou de viagem. Pastora Fátima, Célia, missionária que deu a palavra introdutória aqui, Maria José, missionária Penha, todos envolvidos. E aqueles que não vieram, por certo, escutaram essa palavra pela live. Que amanhã eles sintam o desejo de estar aqui. Com as considerações finais, que Deus abençoe a nossa vida do nosso pastor Adão, pastor André, Laédio, todos os irmãos que estejam aqui amanhã. Pastor Carlos dando a palavra final e seus agradecimentos. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós já vamos encerrar. Eu sei que a hora está bem avançada, mas estamos agradecendo a Deus, porque a forma de nós nos relacionarmos com Deus é cultuar a Ele. Amém, irmãos? Quando entramos por essas portas, nós fazemos aquilo que a palavra de Deus nos ordena, que é prestar culto ao Senhor. Eu não venho aqui para apenas pegar e pedir e entregar nas mãos de Deus, não. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é prestar culto ao meu Deus. Então eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de hoje estar cultuando o seu nome. Mais um dia de eu estar na presença dele, cultuando o nome do Senhor. E que ele possa nos conservar, de forma que a gente possa viver nesta unidade, nesta harmonia, neste mesmo propósito, porque isso determina a força do poder de Deus. E o povo de Deus, verdadeiramente, ele só pode vencer se realmente Deus enviar fogo do céu. Não tem como você vencer a sua luta, a sua batalha, se Deus não se mover em prol de cada um de nós. Eu queria encerrar o culto nesta noite agradecendo a todas as igrejas. O pastor, leva o nosso abraço ao pastor Edson,
Tanque Siloé, pastor João, na cerâmica, tá? Ao pastor Denilson, em nome de Jesus, através do nosso irmão que está aqui, tá? E parabenizar mais uma vez o conjunto de varões, em nome de Jesus. Não pode desistir. A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na alma que recua. Então nós não vamos recuar, nós vamos seguir em frente. Mas eu quero encerrar orando por um amigo, para que a gente possa entender a unidade da igreja. Foi pregado sobre coinonia, sobre estar em conformidade, sobre estar no mesmo propósito, para que Deus se mova. Eu estou com um amigo que está na Sala Vermelha, na UPA do Culubandê, e agora há pouco chegou a mensagem no telefone que a situação dele vai ser, parece, transferida para o CTI, porque não consegue baixar a glicose dele. E ele está durante essa semana toda nessa luta, os médicos também nessa batalha, e tem hora que não é a ciência que vai resolver, mas é a oração que vai resolver. Então eu quero encerrar o culto nesta noite orando pelo Josias, amém? Ele se encontra internado, e em nome do Senhor Jesus nós vamos, como nós ouvimos aqui o testemunho do pastor Adão sobre a sua neta, nós pedimos a Deus para que o Senhor vá até aquele leito e visite a vida daquele homem e possa, em nome de Jesus, restaurar a tua saúde. Glória a Deus, amém? Irmão Roberto, quem é o irmão Roberto? Vem aqui, meu irmão, por favor. Vem aqui. Foi pedido aqui oração em favor da sua família, em favor, tá? O Josias está lá no hospital, é nosso amigo, mas foi pedido aqui. Eu queria que você pudesse estender as mãos para cá. Vamos ver se você está no mesmo propósito. Vamos ver se você está na mesma ligação, para que Deus comece a se mover. Amém, irmãos? O nosso irmão Roberto precisa de um momento de socorro. O Salmo 46 diz que Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Amém, queridos? Então, o que nós podemos fazer? Eu tenho palavras para dizer para ele. Talvez eu possa ficar falando e não resolver, mas eu quero dizer uma coisa: eu vou orar com você para que Deus, em nome de Jesus, venha em socorro do nosso irmão. Pai querido e amado, nós te louvamos, porque sabemos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a tua palavra diz: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Teu irmão está sofrendo, junte com ele e entre em oração. A oração de duas pessoas que estejam em concordância. Deus se faz presente no meio daqueles que concordam no mesmo propósito. A tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Senhor Deus, toma em tuas mãos a vida do teu filho. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, a tua casa, a tua família. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, aquela vida, Senhor da glória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que precisa, Deus, aleluia, que a tua mão de fogo, a tua mão poderosa, a tua mão bondosa, a tua mão de cura, seja, Senhor Deus, colocada, Pai amado e querido, em cima daquela vida que precisa da cura, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós apresentamos a vida do teu filho, do irmão Roberto. Ó Deus, e tu em teu nome repreenda, Senhor Deus, em toda a tua casa, toda a tua família, todo mal, toda enfermidade, e restaura a saúde para a glória do teu nome. Assim, ó Deus, nós te